Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Eu quero meditar com você a palavra que está em Mateus capítulo 14, versículo de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Uma palavra muito forte para você hoje, e você pode também enviar essa palavra para muitas pessoas que precisam. A pergunta que eu faço é: como viver o luto? Todos nós perdemos alguém um dia, alguém que a gente ama muito. Como a gente deve viver o luto? Em tudo na nossa vida a gente deve olhar para Jesus e ver como que ele fez. Jesus teve que enfrentar o luto. Gente, essa realidade de perder quem a gente ama, tão dolorida, Jesus também enfrentou. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Ei, João Batista era primo de Jesus. João Batista era da família de Jesus. João Batista foi aquele profeta que Jesus falou: não tem maior profeta do que ele. João Batista é aquele que anunciou a chegada dele. Você imagina o carinho de Jesus por João Batista? É da minha família. João Batista me anunciou. Não quis roubar a cena, não quis roubar o caminho, não quis roubar o meu lugar, porque teve a oportunidade para isso. Me batizou. Ah, meu Deus do céu, de repente ele fica sabendo da morte de João Batista. Olha o que acontece. Ele foi para dentro de um barco e foi procurar um lugar deserto e afastado. Quando perdemos alguém que amamos, a gente também faz a mesma coisa. A gente procura um lugar deserto e afastado. A gente não quer estar com ninguém, não é verdade? Quando você perde alguém, você quer ficar sozinho, você quer ir para um lugar deserto, você quer ir para um lugar afastado. Eu sei que nessa hora muita gente quer consolar, muita gente quer mandar mensagem, muita gente quer ligar, mas o que a gente mais quer quando a gente perde alguém é ficar um pouco sozinho, um pouco num lugar afastado. Por que isso acontece? Porque é preciso tempo para internalizar o que aconteceu. Porque de repente você tem a pessoa e de repente você não tem mais. De uma hora para outra você não tem mais. Às vezes é uma ligação. Alguém liga e fala: olha, fulano de tal, que você ama tanto, morreu. Até a ficha cair, você precisa de tempo. Quantas pessoas precisam de tempo para essa ficha cair? E nada melhor que um lugar deserto e afastado. Ei, não tem problema nenhum você ir para um lugar deserto e afastado. O que eu quero dizer é você ficar um pouco sozinho, você ficar mais quieto, você refletir tudo isso, você internalizar tudo isso. Jesus passou por isso, está aqui. Ele foi buscar um lugar deserto, um lugar afastado. Então, portanto, como viver o luto? Vá para um lugar deserto, vá para um lugar afastado. Ou seja,
Ou seja, o que significa ir para um lugar deserto, um lugar afastado? Não é ficar depressivo, deprimido e solitário. Não, é entrar dentro de você. O lugar deserto, o lugar afastado é entrar dentro de você. Porque é nessa hora que você vai meditar a vida com essa pessoa, mas também a sua própria vida. Porque a morte de alguém faz a gente meditar a nossa própria vida, como a gente amou ela, como a gente não amou. Meditamos como estamos vivendo, lembramos que um dia vamos morrer também. Então é hora de meditar, é hora de entrar nesse lugar deserto, ou entrar nesse lugar onde só você pode estar, você, e ali meditar, e ali rezar. A verdade é essa, gente, quando a pessoa é muito amada por nós, claro, tem gente que morre, a gente não sente tanto, essa é a verdade. Tem gente que morre, quando a gente não tem muita convivência com essa pessoa, a gente não sente tanto. Agora, quando a gente ama, quando a gente convivia, não tem como continuar vivendo do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido, não. Algo acontece dentro de nós quando alguém se vai. É preciso viver o luto. Não tenha medo de viver o luto. Chore, medite, reze. Se afaste, ou seja, talvez é o momento que você quer ficar mais com você mesmo, meditando, pensando. Agora preste atenção, e o mais bonito está aqui. As pessoas, Jesus estava no luto dele e um monte de gente foi atrás dele. Quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. E quando foi ver, tinha um monte de gente procurando Jesus. Jesus podia ter dito: olha, avisa todo mundo que eu não vou atender ninguém, que hoje eu estou de luto, hoje eu estou triste. João Batista morreu, minha gente, me deixa em paz um pouco. Ele tinha todas as razões para dizer isso, mas ele não fez. Diz a palavra que ele alimentou todo mundo, ele atendeu todo mundo. Isso mostra para nós que nós não podemos permanecer no luto. Você pode viver o luto, mas não pode permanecer nele. A melhor forma é continuar vivendo. E a melhor forma de viver o luto é continuar vivendo. E a melhor forma de continuar vivendo é amando as pessoas. Neste momento, Jesus está amando as pessoas. Não tem jeito melhor de viver o luto do que amar as pessoas. Portanto, você não pode viver um luto eterno. Você vai ter que sair. E quando você sair, ame as pessoas, porque isso vai valer a pena no dia da sua morte. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.